estar junto com o time, ver um dono de clube, que é o Pedrinho, no caso, apaixonadíssimo pelo clube. Você vê um Matos muito empenhado em fazer um grande clube, assim, mas no sentido assim, de tudo funcionar. As coisas funcionam no Cruzeiro, tem um CT que estão sempre modernizando, profissionais de alto calibre. Eu acho que muitas vezes a gente vê só o campo, mas por trás de nós jogadores, assim, tem que ter profissionais qualificados para isso. E o Cruzeiro tem isso, tem muitos profissionais qualificados, proporciona um centro de treinamento muito completo e muito qualificado, com tudo de última geração, para proporcionar nós entrarmos dentro de campo e fazer o melhor. Então, eu vejo isso é uma opinião minha, eu acho que muitas SAFs vêm para o Brasil e não é só, às vezes nós como torcedores só queremos trazer grandes jogadores, e daqui a pouco essas SAFs, elas vão embora e não deixaram nada para a instituição. Não deixaram um centro de treinamento para a base qualificado, onde vai formar jogadores, não deixaram um centro de treinamento para o profissional adequado, assim. Então, às vezes a gente, nessa SAF, assim, não conheço as outras assim, mas eu vejo, acho que o Red Bull Bragantino é um exemplo, inaugurou agora um centro de treinamento moderníssimo também, e a instituição muito organizada assim, mas a gente tem que ter cuidado. Às vezes a SAF, nós como torcedores, a gente quer grandes jogadores, grandes contratações, e não porque depois, se a SAF sai, você olha para trás, você vê, não deixou nada. O que ficou, né? O que ficou, não ficou, de repente fica dívidas, aí não tem um centro de treinamento, não tem um centro de formação, não tem nada. Então, não é somente fazer um time. Eu vejo isso no Cruzeiro, não é só trazer grandes jogadores, é sim ter uma estrutura muito boa, não somente para os jogadores que estão aqui, mas para os meninos que vêm da base, que são o futuro da instituição. Tem uma pessoa curiosa nessa estrutura do Cruzeiro, que é o dono do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, conhecido no meio do futebol como Pedrinho. É o dono da SAF do Cruzeiro, é um torcedor, é um apaixonado, é um empresário muito bem sucedido também, e tem despertado muita curiosidade do cenário nacional. Quem é essa figura? Quem vive o futebol de Minas Gerais conhece bem, mas quem vive o futebol nacional está despertando agora a atenção para a figura do dono do Cruzeiro. Quem é o Pedro Lourenço? Quem é o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro? Eu sou suspeito de falar sobre o Pedrinho, porque foi um cara que me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia que eu cheguei em Minas Gerais, cheguei no Cruzeiro. Um cara que sempre me tratou muito bem, sempre foi um cara que foi muito próximo, assim, a gente tem um contato muito bom, assim, eu tenho um respeito e tenho conhecido ele cada vez mais, assim, um cara que tem um coração enorme, um cruzeirense fanático, dificilmente você vai achar um cruzeirense que seja mais fanático que o Pedrinho, mas é um cara que tem uma história de vida muito bacana, tudo que aconteceu na vida dele, desde que ele começou, aonde ele chegou, assim, é uma história muito bonita. Quem sabe no futuro vira um livro, um filme, porque um cara que, da onde ele começou e o que ele construiu, são raros, são pessoas que são diferenciadas, são pessoas que têm algo a mais, algo diferente, e eu vejo isso no Pedrinho, olhando para a história dele. Não conheço totalmente, mas de muitas conversas que a gente teve, ele contou um pouco da história dele, assim, mas é um cara que tem muita vontade de jogar o Cruzeiro. Eu acho que sofreu muito com tudo que o Cruzeiro sofreu, não tenho a menor dúvida, de ver o Cruzeiro na situação que o Cruzeiro chegou, e ele sofreu muito, e um cara que tem muito amor pelo clube. É uma coisa diferente, assim, todos os presidentes que eu peguei gostavam do clube, mas esse cara ama o clube verdadeiramente, a ponto de fazer investimento dos seus recursos próprios para poder ajudar o Cruzeiro. Eu acho que isso já mostra tudo o que é o Cruzeiro, mas como a gente falou, não é só ver o Cruzeiro bem dentro de campo, é ver o Cruzeiro bem estruturado, você vê o Cruzeiro muito bem falado, mas não só falado. Tem a parte, porque às vezes a gente vê pessoas que só falam e não fazem acontecer. Ele faz acontecer, contratou pessoas de alto calibre para ajudar ele nesse ramo, né? Porque eu acho que o ramo do futebol com ele não é um ramo que de repente ele domine, mas contratou, se organizou, tudo assim. Mas é um cara muito bacana, um cara que está presente na hora da derrota, na hora da vitória. É o dono da SAF, onde a gente deve respeito, e ele é o chefe, vamos dizer assim, e a gente tem esse respeito por ele.
ter essa gratidão, mas também tem a cobrança de trazer coisas boas para ele, né? Eu acho que é o mínimo, né? Como funcionário, nós temos que fazer o melhor pelo Cruzeiro, assim, mas é um cara muito bacana, para mim é um privilégio ter conhecido ele, assim, trabalhar com ele, assim, porque ele é um cara, principalmente, um cara de palavra.